Muito bem, gente. Vamos fazer uma revisão rapidinha da matéria do segundo bimestre. A crise de 29, a Guerra Civil Espanhola e os regimes autoritários. Tá? O dia 24 de outubro de 1929 é considerado popularmente o início da Grande Depressão, ou o que a gente chama também da crise de 29. A produção industrial americana já tinha começado a cair a partir de julho do mesmo ano, causando um período de leve recessão econômica que foi do dia 24 de julho até próximo 24 de outubro, tá? Quase um mês, quando os valores das ações da bolsa, né, de Nova York baixaram tanto que ocasionou no que eles chamam de crash da bolsa, ou seja, ela quebrou. Esse dia também foi conhecido como a Quinta-feira Negra, tá? Milhares de acionistas, com as pessoas que tinham ações, perderam literalmente do dia para a noite grandes somas em dinheiro. Muitos perderam tudo que tinham. Essa quebra da bolsa de valores de Nova York, ela piorou com os efeitos da recessão que já existia e causou uma grande deflação e queda das taxas de venda de produtos, que por sua vez obrigaram o encerramento de inúmeras empresas comerciais e industriais, levando assim drasticamente as taxas de desemprego. O colapso continuou do dia 28 e também no dia 29 de outubro. Tá? Tudo isso vai causar grandes problemas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então aí vocês estão vendo um mapa mental que vai explicar tudo o que causou essa questão da crise de 29. Tá? Bom, os efeitos da Grande Depressão foram sentidos no mundo inteiro. Esses efeitos, bem como a sua intensidade, variaram de país para país, isso é claro, né? Outros países além dos Estados Unidos que foram duramente atingidos por essa depressão. A Alemanha, os Países Baixos, a Itália, a França, a Argentina, até mesmo o Brasil, que não conseguiu vender o café que tinha para outros países, né? E fez com que, na época, o Getúlio mandasse queimar esse café, tá? Também acelerou o processo de industrialização essa depressão, porque praticamente não teve um abalo na União Soviética, que lembrem-se, além de ela estar durante um período de revolução, ela era agrária, tá? Então, economicamente, ela manteve aquilo que ela tinha. Mas, em consequência, de 29 até 32, o PIB mundial caiu cerca de 15%. Tá? A gente teve uma crise aí em 2008, 2009, que foi uma grande depressão, e o PIB mundial caiu só 1%. Então, vocês imaginem o que realmente criou esse efeito aí da crise de 29. Tá? Outro efeito que teve foi justamente as guerras civis que ocorreram ao lado. Basicamente, a Europa, que tinha acabado de passar pela Primeira Guerra, ela teve alguns problemas. Porém, o Roosevelt, em 1933, que era o presidente dos Estados Unidos, ele vai aprovar o New Deal, que era uma política econômica que era para tentar melhorar a posição das pessoas quanto a depressão, a crise que estava acontecendo. Então ele vai pegar algumas ideias do John Keynes, que era um liberal. Tá? E alguns estudiosos alegam que o New Deal, juntamente com os programas de ação social, realizado pelos americanos, né, ajudou a minimizar os efeitos da depressão. Tá? Mas, em alguns países, essa depressão foi um dos fatores primários para trazer a ascensão dos nazistas, dos regimes totalitários da época. Tá?
Até 1936, isso continuou ocorrendo. E, em contrapartida, a Espanha passou por um período de bastante tribulação e tensão também. Tá? Por quê? Porque ela estava com um ditador ligado ao conservadorismo espanhol. E o governo do país, entre 23 e 30, ficou conhecido como autoritarismo de viés nacionalista. Tá? E pelas perseguições aos comunistas e aos anarquistas que procuravam articular dentro da Espanha. Tá? Nesse momento, a gente vai ter aí dentro da Espanha o crescimento dessa frente popular, que vai ser o regime franquista, tá? E que vai trazer o autoritarismo. As pessoas nem perceberam o que estava acontecendo com elas. Até aí em cima, na primeira foto aí que tem o microfone da BBC, esse aí é George Orwell, que lutou na Guerra Civil Espanhola, né? Aquele quadro de Guernica que tem no nosso livro também faz uma representação de como o povo ficou realmente devastado com esse autoritarismo espanhol. Tá? Era uma aristocracia que tinha poder, mas ela queria uma industrialização, então entre uma monarquia, um regime autoritário, eles não conseguiam decidir o que eles queriam. Né? Então, milhares de pessoas em 1918 morreram por conta da gripe espanhola, que é basicamente aí o que a gente vê hoje com a Covid. Fugiu da minha mente. Bom, além disso, vários voluntários da região, né, também quiseram participar dessa guerra civil. E o conflito resultou numa enorme destruição dos principais centros urbanos espanhóis e serviu de anúncio para a catástrofe que viria com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí vocês vão ter uma música do Metallica. Vou ver se eu consigo até tocar um pedacinho aqui para vocês. Depois, quem tiver a curiosidade, aí tá a letra em inglês e a tradução. Na verdade, o título dessa música foi uma inspiração por Quem os Sinos Dobram, que é uma obra de Ernest Hemingway. É um livro que conta justamente a história de um americano alistado nas brigadas internacionais lutando na Guerra Civil Espanhola, ao lado dos republicanos. Né? Especialista em explosivos, ele é responsável por explodir uma ponte e conta com a ajuda de um grupo de guerrilheiros espanhóis que luta na guerra. Tá? Então é bastante interessante vocês observarem outro grupo que tem bastante músicas que a gente desconhece, mas são letras históricas, é Iron Maiden também. Né? Então vamos lá. Então, nesse momento aí, o que a gente teve? Os regimes autoritários na Europa. Nós tivemos Salazar em Portugal, o franquismo na Espanha, o fascismo com Mussolini na Itália, o nazismo com o Hitler na Alemanha, e todos eles, além de autoritários, eles buscavam a privação individual, tá? Era uma ideologia bastante complicada, eles tentavam dizimar quem era contra as suas ideias, e isto foi desenvolvido. Percebam que essa década aí da Europa foi bastante complicada. Né? Os autoritários estiveram no poder durante um bom tempo, até por volta dos anos de 1970 e pouquinhos. Tá? E isso aconteceu tudo durante a Guerra Fria. Né? Os golpes de Estado foram responsáveis por quase 3 em 4 colapsos democráticos. Né? As democracias em países como Argentina, Brasil,
Grécia e outros aí, Peru, Tailândia, Turquia, morreram dessa maneira. Mais recentemente, os golpes militares derrubaram o presidente egípcio, de 2013, e a primeira-ministra tailandesa, em 2014. Em todos esses casos, a democracia se fez de maneira espetacular através do poder e da coerção dos militares. Então, para eu ter um regime totalitário, eu tenho que ter na minha mão a polícia, não é polícia militar, mas seria o exército, né? E os juízes, a grande corte, a grande Suprema Corte nas minhas mãos para que possa fazer aquilo que eu quero. Desta maneira foi que Hugo Chávez conseguiu isso na Venezuela, né? De outra forma, é basicamente impossível conseguir isso. Então, esses regimes autoritários da década de 30 que vieram aí, eles se estenderam em alguns locais por muito mais tempo, tá? Indicação de leitura, porque as democracias morrem, é bem interessante vocês lerem esses livros, que ele vai contar um pouquinho sobre essa perda da democracia, que é bem longe do que a gente vive hoje aqui no Brasil. Mas é interessante a gente estar observando, tá? Beijo, até a próxima.